Olá, amigos e irmãos em Cristo. Eu sou a psicóloga Patrícia Moraes e é um prazer estar com vocês mais uma vez na EBD. Hoje o nosso tema será depressão e ele será baseado no caso de Elias, que se encontra lá em 1 Reis, capítulo 19, no versículo 1 ao 18. Nós vamos ler juntos esse texto, é um texto longo, mas no decorrer do estudo nós vamos trabalhar cada parte dele. Vamos lá? E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e com uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora, e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á a Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á a Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, e todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Então, esse texto, ele vai mostrar a trajetória, né, de Elias, o que ele passou e o que Deus fez por ele durante esse período. E eu queria dizer assim, todos nós, em algum momento da vida, nós passamos por momentos de desânimo, de tristeza, e algumas pessoas, momentos de depressão, assim como o Elias. E algumas pessoas não sabem nem o porquê. Elias fala aqui 2 vezes bem claro, e nós vamos ver mais lá na frente, ele sabia o porquê. Mas muitas pessoas não sabem o porquê
do seu desânimo, o porquê da sua depressão. E às vezes até se sentem culpadas por terem tudo, né? Por terem família, por terem amigos, por terem emprego, por terem uma vida financeira estável, ter segurança. Aparentemente não enxergam motivo algum. E as pessoas ainda criticam. Você reclama de barriga cheia, você é egoísta, você é ingrata, você tem tudo e vem com essa história, né? E só sabe reclamar, é um desânimo, é uma falta de motivação, é uma infelicidade, você tem tudo para ser feliz. E nós vamos aprender hoje que depressão é doença, está além de nós, é algo que, independente das minhas condições aqui, externas, ela vem. Então, quando a gente critica essas pessoas, elas se sentem, além de todo o mal que elas já estão passando, sentindo, elas ainda se sentem culpadas e ficam procurando causas para o seu desânimo, para a sua dor, e nem sempre encontram. Será que é o que aconteceu na minha infância? Será que é porque eu briguei com meu marido, com meu filho? Será que foi porque eu saí daquele emprego? E não conseguem encontrar resposta. Então, muitas pessoas não sabem o porquê. Quais são as causas, Patrícia? Por que algumas pessoas apresentam, né, depressão e outras não? Quais são as causas da depressão? É genético? Todo mundo pode ter? Se eu tenho, meu filho vai ter? Como é? Existem duas causas à depressão. A endógena, que é de dentro, e a exógena, que são situações externas a nós. As causas endógenas podem ser desequilíbrio químico no cérebro, desequilíbrio hormonal, hipertireoidismo, hipotireoidismo, a menopausa, quando a mulher está entrando na menopausa, há também um desequilíbrio hormonal, o pós-parto e a base genética. Então, se eu tenho um parente próximo, minha avó, minha mãe, o meu irmão, uma tia, que já foi diagnosticada, que já apresentou depressão, a probabilidade de eu ter é muito maior do que alguém que não tem ninguém na família, que não tem nenhum parente com esse transtorno. E a causa exógenas, que são as situações externas, entram as nossas perdas, perda de emprego, perda de uma pessoa querida, o luto, o estresse do dia a dia, aquela sobrecarga do trabalho. O estresse, ele também pode levar à depressão. Conflitos familiares, crises financeiras. Então, são situações externas que vão trazer dificuldades de enfrentamento, né? Eu não sei como lidar com isso, e elas podem ser um gatilho para a depressão, tá? E existem ainda alguns mitos em relação a isso. Crente pode ter depressão? Crente adoece? Crente não fica deprimido? Né? Os mitos são: crente não fica deprimido. É falta de fé. É resultado de pecado. E mais uma vez eu vou enfatizar. Depressão é doença, não tem a ver com a minha vida espiritual. Não tem a ver com eu ser crente ou não, não tem a ver de eu estar em pecado ou não. Se nós formos estudar a Bíblia, Davi teve seus momentos de depressão, né, de tristeza, de desânimo profundo, fruto do seu pecado. Mas ele sabia o que ele tinha feito, ele estava triste com ele mesmo pelo comportamento dele, e essa tristeza, esse arrependimento foi tão grande que ele começou a deprimir, porque ele se arrependeu. Ele não queria ter feito, mas não conseguia voltar atrás. Mas não que o pecado traga a depressão, mas é como eu vejo esse pecado. Alguns personagens bíblicos, como Moisés, Jeremias, Paulo e outros, experimentaram a depressão. Davi, em Salmo 143, no versículo 3 e 4, vamos ler o que diz lá. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, abateu-me até o chão, fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muitos.
pelo que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Davi escreveu esse salmo quando ele estava muito triste, e demonstra, né, o momento profundo dele de desânimo, de tristeza, de depressão mesmo. Ele estava com medo. Então, nós também podemos adoecer, independente da nossa religião, tá? Então, a tristeza, o desânimo, eles fazem parte da natureza humana. Todos nós sentimos em algum momento da vida, mas alguns sentem e não conseguem sair dele. Aí está o problema. Por isso que eu disse que a tristeza, o desânimo, os problemas externos, eles podem ser um gatilho para a depressão. Então, eu posso passar por uma perda, mas eu tenho filho para sustentar, eu tenho casa, eu tenho minhas contas para pagar, eu preciso levantar, eu preciso trabalhar, e eu vou e a vida continua. Mas tem pessoas que não conseguem reagir. Elas são tomadas por esse desânimo, por essa dor, e aí a gente começa a observar que essa tristeza, esse desânimo já foi além do que era esperado, saudável, e já pode ser um sintoma da depressão. Tá? Então, o problema começa quando esse sentimento de tristeza e desânimo, ele nos impede de seguir em frente. Eu não consigo mais levantar de manhã, eu não quero comer, eu não quero mais ir trabalhar, eu não tenho mais ânimo para limpar a minha casa, eu não tenho mais ânimo para me vestir, para me maquiar, eu que sempre fui muito vaidosa. E aí, isso aí já é um alerta, assim, é uma luzinha que está acendendo que eu preciso de ajuda, tá? Então, a gente precisa diferenciar a tristeza da depressão. No senso comum, as pessoas sempre falam, ela está deprimida. Ah, eu estou deprê. Quando alguém fala para mim, né, que sou profissional da área, eu passei por um momento muito difícil, eu fiquei em depressão. Eu acho que é a depressão. Mas quando a pessoa começa a falar, não, era uma tristeza que ela venceu, passou, foi um período curto. Mas as pessoas no senso comum usam muito. Elas confundem muito a tristeza com a depressão. Então vamos entender um pouco. A tristeza, ela tem nome. A depressão, não. Eu sei porque eu estou triste. Elias sabia porque ele estava triste. Eu sei, eu estou triste porque eu perdi alguém, eu estou triste porque me enganaram, eu estou triste porque eu errei, eu estou triste, eu sei porque eu estou triste. Mas a depressão, ela pode surgir, esse vazio, esse buraco no peito, essa tristeza profunda, ela pode surgir do nada. Eu posso sentir vontade de chorar do nada. Eu não sei por que essa angústia, esse buraco, essa dor. Eu não sei. Então, nem toda tristeza é depressão, tá? Então, a depressão surge sem uma causa específica, sem nome. E o que eu apresento quando eu estou em depressão? Humor deprimido. Eu estou sempre para baixo. Nada me faz rir, nada enche meus olhos. Você pode me dar o dinheiro que for, o presente que for, nada vai alegrar meu coração. O sentimento de vazio, perda de interesse ou prazer em quase todas as atividades habituais, sentimento de desvalia ou culpa. Tudo é por minha culpa. Tudo que está acontecendo é por causa de mim. E o pensamento de morte ou suicídio. É muito comum nas pessoas que sofrem de depressão, porque elas querem se livrar daquele sentimento. Nem sempre quando a gente tenta o suicídio, quando a gente pensa em morte, é porque queremos morrer, mas é porque queremos nos livrar daquela dor, queremos nos livrar daquele problema. E aí a gente precisa pedir ajuda, porque quando nós estamos adoecidos, a nossa visão fica tão limitada, a gente só enxerga uma saída. E geralmente essa saída é a morte. A gente não consegue enxergar outras possibilidades. E aí a gente precisa conversar com alguém, a gente precisa pedir orientação para alguém, a gente pode procurar um profissional, um psicólogo, a gente pode procurar o nosso pastor, que ele pode nos orientar, nos aconselhar, né?
e ampliar a nossa visão, ampliar as nossas possibilidades. Não, você pode fazer isso, você pode fazer isso aqui, né? Para ampliar e nós começarmos a enxergar outras saídas. Então, depressão é doença, depressão tem tratamento, tem cura, tem remédio. Isso quando nós procuramos ajuda no início, porque eu posso ter uma crise depressiva, não me trato, daqui a um tempo eu vou ter de novo, aí a probabilidade de eu ter de novo é muito maior e a probabilidade de eu ter sempre também. Então, por isso a gente tem que trabalhar desde o início, tem que cuidar, tratar desde o início da depressão para que ela possa ser tratada e não voltar mais. O profeta Elias, ele tinha consciência da causa do seu humor deprimido. Ele sentia-se perseguido, ameaçado, sozinho e atribulado. Ele disse assim: tenho sido zeloso na causa do Senhor. Em paga sou perseguido e ameaçado. Sinto-me sozinho e abandonado. Ele era lutador. Elias era lutador. Mas chegaram ao ponto em que suas forças se foram e perdeu a vontade de lutar. Vocês já conheceram alguém que era dinâmico, ativo, falante? Era uma pessoa alegre, divertida e que, de repente, mudou completamente. Mudou o ânimo, não quer mais fazer as coisas que fazia antes, perdeu a esperança. Eu conheci, ele era cristão, já teve experiência com Deus, era uma pessoa dedicada na obra do Senhor, mas agora parece assim que ele esqueceu tudo que Deus já fez, ele esqueceu o Deus que ele serve. A falta de esperança é muito característico das pessoas que sofrem de depressão, tá? Aí, por isso que falo, crente não pode, porque crente tem Deus, crente tem esperança. Mas se ele está doente, é característica da depressão, a falta de esperança. Em 1 Reis 19, no versículo 4, diz assim: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Ao ser jurado de morte por Jezabel, a idólatra e cruel rainha israelita, Elias fugiu para salvar sua vida, mas curiosamente ele pediu a sua morte. Ele fugiu para se salvar, mas pediu a sua morte. Aí você começa a perceber os sentimentos paradoxais, assim, uma hora eu amo, uma hora eu odeio, uma hora eu quero, outra hora eu não quero, né? A pessoa fica muito confusa. Elias reclamava da solidão, mas deixou o seu moço e foi embora sozinho. Ele achava-se fraco, mas não queria comer. A depressão é marcada por esses sentimentos. Então, como é que eu posso reagir? Como é que eu posso sair dela? Como é que eu posso me livrar desse sentimento, dessa dor, desse vazio, se eu não quero comer, eu não quero sair de casa, eu não quero reagir, mas também não quero estar aqui. Aí fica confuso até para quem está ao nosso redor, né? Eu convido para sair, vamos para a igreja comigo, vamos lanchar, vamos lá visitar a mamãe, vamos ali. A pessoa não quer sair de casa, mas reclama que se sente sozinho, que sente um vazio. Então, é muito comum esses sentimentos contraditórios, tá? Elias viu o extraordinário poder de Deus em ação no Monte Carmelo, mas quando Jezabel ameaçou matá-lo, ele fugiu para o deserto e mergulhou no desânimo. O afeto deprimido, a pessoa que está deprimida, ela distorce a memória e ela só traz à tona os fracassos e as derrotas. Por isso, aumenta mais o desânimo e a falta de esperança. Então, Elias viu Deus mandar fogo do céu. Quantas experiências Elias teve com Deus. Mas, nesse momento, parece que ele esqueceu o Deus que ele servia. Porque ele foi tomado pelo medo, pela angústia, né? Ele estava na emoção. Então, o pessimismo, a falta de esperança e esse pensamento seletivo, né, dos fracassos é característica das pessoas que estão em depressão. Então, Elias queria morrer e poderia ter feito isso, se não fosse o tratamento que recebeu do anjo enviado por Deus. Nós podemos ser o anjo do nosso irmão, do nosso amigo, da nossa família,
Deus pode nos usar para tratar, ajudar o nosso irmão que está adoecido, que está desanimado, que está triste, que está em depressão. E Deus mandou um anjo para cuidar dele. Vamos ver o que Deus providenciou. Primeiro, Deus providenciou a satisfação física de Elias. Está lá no versículo 5 e 6. Através de um anjo, mandou-lhe alimento e bebida, bem como um sono restaurador. Em seguida, recomendou-lhe uma revigorante caminhada. Quando nós estamos deprimidos, nós não sentimos fome e dormimos muito. Nos sentimos fracos, sem força, sem energia. Então, Deus providenciou essa satisfação física para que ele pudesse levantar. Então, providenciou comida, né? O anjo foi e levou pão e água para ele. Depois que ele se alimentou, ele dormiu para renovar as suas forças e depois deu a tarefa para ele, que ele teria que atravessar, né? Foram 40 dias andando. Segundo, Deus providenciou a satisfação ambiental. Está no versículo 7 e 8. Tirou do deserto e levou a Horebe, o monte Sinai, o monte de Deus. Uma mudança de ambiente para quem está deprimido, para quem está desanimado, às vezes é saudável, é positivo. Às vezes é o próprio ambiente que nós estamos e, infelizmente, às vezes é dentro da nossa casa, dentro da nossa casa é um ambiente tóxico, são pessoas que nos adoecem com as suas palavras, com as suas atitudes. Ali, aquele ambiente está me fazendo mal. Às vezes é no nosso ambiente de trabalho, os conflitos, as intrigas, as brigas entre um colega, as disputas de cargo, né, para promoção. Esse ambiente nos adoece. E quando a gente tem a oportunidade de sair desse ambiente, eu vou tirar uma licença, eu vou pedir uns dias, eu vou passar um final de semana na casa de um parente, de um amigo, se eu posso tirar férias. Isso é saudável para quem está deprimido, sair daquele ambiente. Tá? Então, nós podemos modificar a nossa rotina, trabalhar um pouco menos, tirar férias regularmente, passar o final de semana com pessoas que nos fazem bem. Isso é saudável. E Deus providenciou isso para Elias. Terceiro, Deus providenciou a satisfação espiritual. Está no versículo 11 e 12. Elias precisava de uma nova visão de Deus. E essa veio na caverna. Esquecera da força e do caráter do Deus a quem servia. Ele não viu Deus mandar fogo do céu, ele viu várias maravilhas. O Senhor fez, ele viu, mas parece que ele esqueceu tudo isso. Então Deus mandou o vento, mandou o terremoto, mandou o fogo para lhe lembrar do seu poder divino. E ele falou, né, com Elias através de uma voz mansa e suave, para que ele recordasse do seu amor. Então, ele também trouxe a satisfação espiritual que Elias precisava nesse momento. Quarto, Deus providenciou a satisfação ocupacional. Elias sentia-se cansado e fracassado. Ele queria uma aposentadoria eterna. Elias queria morrer. Mas Deus não desistiu dele. Em resposta às suas queixas, Deus deu-lhe mais trabalho e agora a sua missão era internacional. E o Senhor tem uma missão para mim, tem uma missão para você. A nossa hora vai chegar. A morte vai chegar para todos nós. Mas só Deus sabe o dia que será. E esse dia só vai chegar depois que todos os propósitos do Senhor se cumprirem em nossas vidas. Elias queria a morte, pediu a morte. Mas Deus não deixou, porque Deus ainda tinha uma missão para ele. E deu essa missão, né? Deus tem propósito, ainda tem propósito para mim e para você. Por isso ainda estamos aqui, por isso ainda estamos vivos, com vida, com saúde. Quinto, Deus providenciou a satisfação emocional. Está no versículo 17 e 18. Elias estava deprimido, sentia-se sozinho e buscava a solidão. E o Senhor deu-lhe um povo, 7.000 joelhos que não haviam se dobrado a Baal e um amigo, Eliseu, que se tornaria o seu sucessor e companheiro inseparável, né?
nesses momentos difíceis de tribulação, de tristeza, de desânimo, de depressão, nós precisamos do outro. Nós precisamos estar em comunhão, estar com o povo de Deus. E Deus nos deu esse povo. Deus nos deu a sua igreja. O Senhor tem nos dado esse povo especial, que é a sua igreja, para nos acolher, para termos comunhão, orarmos pelos outros. E eu creio que todos nós temos amigos, Então, quando nós temos amigos e irmãos, nós conseguimos atravessar esses momentos difíceis, mas a gente se sente mais motivado. Tem alguém que está orando por mim, tem alguém que está me ligando. Como é que tu estás? Você percebe que alguém está preocupado com você. A gente precisa dessa comunhão. E Deus providenciou tudo isso. Deus é perfeito. Ele conhece todas as nossas necessidades. Então, uma pessoa deprimida, ela precisa de alimento, ela precisa de descanso, ela precisa de uma atividade, de uma ocupação. Ela precisa de amigos, ela precisa de irmãos em Cristo. Ela precisa renovar a sua fé. Ela precisa lembrar, trazer à memória aquilo que é bom. Trazer à memória todos os feitos que o Senhor fala na sua palavra, que o Senhor já fez na sua vida, para que ela consiga se renovar, se fortalecer e começar a viver novamente, a caminhar, a levantar e começar a vida novamente. Deus tem cuidado de nós. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Está escrito lá em Tiago 5,17. Então, sujeito inclusive à depressão. Então, eu posso ter depressão, você pode ter. Qualquer um de nós podemos ter, Mas o Deus de Elias é o mesmo Deus nosso. E assim como ele cuidou de Elias, assim como ele deu a vitória ao profeta, ele vai dar a nós. Ele vai cuidar de nós e restabelecer a nossa saúde. O Senhor não sabe o que é desistir. E por isso, ele não desistiu de mim, ele não desistiu de você. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que Deus cuida de nós. Deus conhece as nossas necessidades. Nós precisamos uns dos outros. Seja anjo na vida de alguém que está precisando de ajuda, de apoio. Oriente, aconselhe. Leve ao seu pastor. Procure ajuda profissional de um psicólogo, um psiquiatra que pode passar o medicamento. Muitos não conseguem dormir, ficam noites sem dormir e a tendência é piorar, é ficar mais doente, mais deprimido, Porque o corpo não descansa. Então, às vezes, a gente precisa entrar no medicamento, a gente precisa de terapia, a gente precisa de Deus, a gente precisa do nosso pastor que vai nos orientar, vai nos acolher, vai nos ajudar com base na palavra do Senhor. E se ele perceber que você precisa de uma orientação profissional, ele também vai te encaminhar. Além de estar com você nesse processo, ele vai te orientar a procurar um profissional, porque ele sabe que depressão é doença. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te use, Que você seja um vaso de honra nas mãos do Senhor. E se você está doente, que Deus restabeleça a sua saúde, que Deus te dê força, ânimo para prosseguir, porque Ele ainda tem um propósito para a tua vida. Por isso ainda estamos aqui. Amém? Que Deus te abençoe, te guarde. Até a próxima aula. Um abraço.